Nunca houve uma guerra boa, nem uma paz ruim. É parafraseando Benjamin Franklin que nós iniciaremos esse vídeo abordando a crise na Ucrânia. Eu sou o professor Davi e essa é a Sala dos Mestres. Vem comigo! Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Muito bem, no mundo dito globalizado, fluido, multiterritorializado, em que questões centrais giram em torno da geopolítica, o território e o conflito tornam-se evidentes. E isso se materializou entre Ucrânia e Rússia. Algumas questões acabam permeando a nossa cabeça. Será que estamos vivendo uma nova Guerra Fria? A Rússia vai exercer o mesmo papel exercido na antiga União Soviética, com todo o seu poderio bélico? Quem são os vilões nessa história? Será que vamos viver uma nova ordem mundial? Para responder essas questões, é importante entender o histórico do vasto território russo, lá do século XIII, no qual foi anexadas várias repúblicas a partir da Revolução Russa, em 17. E uma dessas repúblicas, passa a ser a Ucrânia. Então, os atores hegemônicos que utilizaram de seu poder na Guerra Fria, entre Ocidente versus Oriente, agora apresentam-se como uma nova roupagem nesse conflito. E é isso que nós vamos entender nesse vídeo. Vai ser difícil responder algumas questões, quais são os caminhos dessa guerra, mas elucidará alguns pontos extremamente importantes para o entendimento do conflito entre esses dois territórios. Para explicar a formação desse vasto território russo, eu terei como ponto de partida a Revolução de 1905, que demonstra um descontentamento popular muito grande com o governo absolutista dos czares. Nessa data, é marcada pela derrota para os japoneses na Guerra Russo-Japonesa. E mesmo antes de 1905, com a emancipação dos servos e a construção da ferrovia Transiberiana, que trouxe capital estrangeiro para cidades como São Petersburgo, Moscou e para a região onde está a Ucrânia, marca uma transição do período feudal para o capitalismo. Já no ano de 1917, no meio da Primeira Guerra Mundial, a Rússia vai passar por uma revolução ainda maior, no qual será implementado o comunismo. E a partir do ano de 1922, nós teremos a formação das 15 repúblicas, que dará o nome de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como vocês podem ver agora nesse mapa. Como vocês podem observar, a União Soviética virou um país com dimensões continentais e reuniu Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Estônia, Lituânia, Letônia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tajiquistão. Ufa! Não pense que todas essas regiões possuem as mesmas etnias e os conflitos acabam ficando evidentes. Somente nesse período eles estavam unidos pela União Soviética, que apresentou grande crescimento por se tratar de um país com bases comunistas e passou ilesa pela crise de 29, que abalou profundamente vários países capitalistas. Com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945 até 1991, nós temos um período muito conhecido por vocês, a Guerra Fria. A ordem hegemônica de duas esferas antagônicas. De um lado, os Estados Unidos, o Ocidente, capitalista. De outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Oriente, comunista. Do conflito entre essas duas esferas de poder, nós temos uma série de conflitos regionalizados, que não são tão frios assim, como a guerra na Coreia, a guerra no Vietnã, a guerra no Afeganistão. Em 1989, teremos a queda do Muro de Berlim, que irá unificar as duas Alemanhas. Existe um sentimento do capitalismo se espalhando pelo mundo, que em 1991 suscitará com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
e a criação da Comunidade dos Estados Independentes, que irá esfacelar as 15 repúblicas. Estônia, Letônia e Lituânia, que faziam parte da União Soviética, irão se aproximar da Europa. A Geórgia, no ano de 2005, também. Essa aproximação do mundo oriental com a Europa vai limitando a fronteira com a Rússia. E isso também vai acontecer com a Ucrânia, num conflito conhecido como a Revolução Laranja. Nos anos de 2004 e 2005, foi eleito o então presidente Viktor Yanukovych, pró-russo. A população alegou fraude eleitoral, intimidação e corrupção. E utilizaram da cor laranja, que representava a oposição. Uma série de protestos se seguiram. No ano de 2013, a gota d'água foi a dissolução de um acordo comercial proposto pela Ucrânia com a União Europeia, no qual Viktor Yanukovych foi contra, influenciado muito pelo governo russo de Vladimir Putin. Novos protestos, agora muito mais violentos, se seguiram, que levou com o fim do governo de Yanukovych, que foi deposto. Em forma de retaliação e utilizando-se da própria população russa espalhado no território ucraniano, Vladimir Putin promoveu uma eleição numa região conhecida como Crimeia, no qual existe um importante porto de Sebastopol, saída para o Mar Negro. A anexação desse território, no dia 24 de 3 de 2014, acirrou ainda mais os conflitos na região. E foi o início dessa guerra que nós estamos vendo nos dias atuais. É possível perceber que o avanço de Putin sobre a Ucrânia não foi repentino. Ele ocorreu de forma planejada e escalonada ao longo dos últimos 8 anos e teve início justamente quando a Rússia tomou para si o território ucraniano na Crimeia, no qual ocorreu um referendo que 97% da população local votou pela anexação à Rússia. O resultado nunca foi reconhecido pela própria Ucrânia, nem pelas Nações Unidas, mas serviu de pretexto para que Putin tomasse essa porção do território do país vizinho para si. Ao mesmo tempo em que anexou a Crimeia em 2014, Putin passou a municiar grupos rebeldes que agiam na região da fronteira da Ucrânia com a Rússia, chamada de Donbás. Dentro dessa região de Donbás há duas localidades, Donetsk e Lugansk, que foram parcialmente tomadas por separatistas que defendem a anexação à Rússia. O governo da Ucrânia não aceitou a declaração de independência feita pelos rebeldes de Donetsk e Lugansk e enviou tropas para combatê-los ao longo dos últimos anos. O governo Putin deu passaporte russo para 800 mil pessoas que vivem nessa área em disputa e aumentou o respaldo aos grupos separatistas locais. A invasão ordenada por Putin não ficou restrita às áreas em disputa na região de Donbás. Ela chegou a todo o território ucraniano, incluindo a capital Kiev e as maiores cidades do país. Portos e aeroportos foram destruídos e a infraestrutura vital para a população civil. Rodovias, pontes, telecomunicações, sistemas de água e luz foram danificadas. Depois da iniciativa à invasão russa, o secretário-geral da OTAN anunciou que qualquer ação militar contra um dos 30 países membros do grupo receberá resposta unificada de toda a aliança. Cabe ressaltar que a Ucrânia não faz parte da OTAN e era uma dessas aproximações que ocorreu lá na Revolução Laranja, que queria trazer a OTAN próxima da Ucrânia. Putin havia dito que qualquer país que se colocasse entre a Rússia e os interesses em jogo da Ucrânia sofreriam retaliações, como nunca antes vistas na história. A explosão na guerra da Ucrânia e Rússia marca um novo ponto de partida na nova ordem mundial. As diferenças entre Ocidente e Oriente, além de dramáticas, ficaram ainda mais evidentes. O perigo no momento é que qualquer erro possa elevar os ânimos para um conflito nuclear nunca antes visto. Talvez o momento fosse uma reflexão entre os povos, baseado na paz e na cooperação. Porque nunca houve uma guerra boa, nem uma paz ruim. Eu sou o professor Davi e essa é a Sala dos Mestres. Deixe seu comentário e sugestões para novos vídeos. É isso, pessoal. Até a próxima.